Olha, os casos de influenza H3N2 seguem em alta no Brasil, ao lado também da Ômicron. Minas Gerais registrou aumento de 107% em uma semana. Aqui na cidade de São Paulo, 1 a cada 4 pessoas testaram positivo para o vírus. Vamos falar mais sobre isso aqui no Jornal da Record News com a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria pegar o gancho dessa última reportagem que a gente mostrou, falando justamente sobre essa infecção conjunta entre Covid-19 e influenza. Israel confirmou, outros locais do mundo já começam a comentar, aqui no Brasil também se fala. A gente já existe uma confirmação sobre essa infecção dupla? Se sabe algo a mais ou ainda é muito cedo para analisar isso? Não, já tem estudo publicado no ano passado, né, em 2020, durante a circulação de vírus de gripe nos países do hemisfério norte, apareceram vários estudos, já mostraram essa co-infecção. Esse ano também teve, a gente tem agora publicados meta-análises, que é um resumo de vários estudos que avaliaram publicações de co-infecção. O que a gente não viu aqui muito no Brasil foi porque nós praticamente não tivemos gripe em 2020 e 2021. Foi muito pouco, então, obviamente, nós tivemos muito pouca chance de diagnosticar essa co-infecção. Ao contrário da situação de agora, que nós estamos vivendo um surto em vários estados brasileiros, alguns estados de epidemia, simultaneamente a pandemia de coronavírus, né, de Covid, que continua a todo vapor com a Ômicron. E, doutora, o efeito da vacina em relação a quem contrai essas duas doenças ao mesmo tempo, como que a gente pode avaliar o efeito da vacina num paciente que contrai as duas doenças? Bom, você pode ver que essa mulher gestante em Israel não tinha tomado nenhuma vacina, nem a outra, né? Nesse ano de 2021, o foco da vacinação foi para a Covid e o Brasil teve uma taxa de cobertura vacinal muito baixa para a gripe. Então, a gente está vendo, esse foi um dos motivos pelo qual nós estamos com esse surto fora de hora agora aqui no Brasil dessa variante, dessa cepa H3N2 do influenza A. A vacina de 2021 da gripe não foi desenhada pensando nessa cepa H3N2 chamada de Darwin. Ela foi feita na composição com a cepa Hong Kong. Os demais vírus, né, o H1N1, que também está circulando, influenza B, esses sim estão na composição da vacina de 2021 e também estão circulando em menor quantidade, não são os que estão predominando nesse surto de gripe atual. Então, o ideal, além das medidas não farmacológicas, né, para a gente se proteger nesse momento dessa co-infecção, além da vacinação de uma coisa e de outra, de gripe e para Covid, manutenção ainda das medidas não farmacológicas, o uso de máscara, distanciamento social e evitar ao máximo essas aglomerações. Doutora, eu queria contar um caso particular, porque justamente muita gente percebeu que nesse começo do ano tem muita gente gripada ou com a Covid-19 ou com a influenza. E perto da minha casa, há um posto em que há ali, num mercado, justamente testes para a população fazer. Esse posto, durante o mês de dezembro, novembro, sempre vazio. Eu passei lá hoje em frente, tinha uma fila enorme. Fazendo esse resumo, só para dizer, porque hoje surgiu a hipótese de que o teste de antígeno, aquele teste rápido, não o PCR, o outro teste, aquele de antígeno, talvez não faria tanto sentido para a Ômicron. Tem fundo de verdade nisso, doutora? Não, os testes rápidos, quando você está frente a um quadro gripal, os testes rápidos são muito efetivos já para agilizar diagnóstico, esclarecer boa parte dos casos positivos. Então, se você tem um quadro de síndrome gripal, faz o teste rápido para a Covid e para a influenza A, grande parte dos pacientes você já diagnostica e dá conduta a partir desses testes rápidos. Se dão negativos os dois e continuam sintomas e continua suspeita, aí deve-se partir para o diagnóstico molecular com PCR, que é específico para gripe, para influenza e específico para Covid. Mas boa parte dos casos você ganha agilidade e já diagnostica com os testes rápidos.
são bastante efetivos, sim, numa situação que a gente entende de saúde pública e por isso mesmo foram distribuídos esses testes para todas as UBSs, para essas tendas, tudo isso. Doutora, a gente andou lendo algumas coisas sobre a variante Ômicron, de que ela não seria tão agressiva no sistema respiratório, nos pulmões, quanto as outras variantes. Isso é verdade e por isso talvez as pessoas não estejam tão preocupadas com a variante Ômicron. E num caso de reinfecção, essa questão da agressividade da variante Ômicron, dela ser menos agressiva, isso confere? Ela continuaria sendo menos agressiva como as outras variantes? Olha, o que a gente tem de dados até o momento é de verdade que ela tem menor agressividade, a quantidade de casos graves é bastante menor, assim como a mortalidade. Mas é cedo para a gente falar se a gente pode ter essa tranquilidade em relação àquelas pessoas que têm maior risco de formas graves e de óbito, né? Os idosos, os imunodeprimidos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E outra, enquanto a Ômicron está circulando, do jeito que ela está com essas altas taxas de transmissão, a gente está dando chance de haver novas mutações da própria Ômicron que tornem-se ainda mais agressivas ou que escapem mais as respostas anticórpicas de quem já teve a doença ou de quem foi vacinado. Então, a gente não pode subestimar a gravidade da gente combater a Ômicron e também o vírus influenza. Nós estamos com 2 problemas graves de saúde pública acontecendo simultaneamente e a gente não deve descuidar nem de uma coisa nem de outra. Doutora, falando em saúde pública, a gente tem uma discussão sobre a vacinação para as crianças, justamente da vacinação da Ômicron, tem esse problema da Ômicron. Isso te preocupa, doutora, pensando em saúde pública? Afinal, essas 2 variantes, essa variante e a H3N2 estão em ação. Logo, logo, essas crianças vão voltar para os colégios. Ou seja, eles podem auxiliar ainda mais o vírus se não houver uma vacinação rápida desse grupo? A gente sabe o quanto que as crianças são transmissoras, o quanto elas ficam doentes, o quanto elas transmitem entre elas e depois em casa para os seus parentes e para os seus avós. Enfim, as crianças têm uma importância muito grande na cadeia de transmissão. Assim como as crianças pequenas, né? Porque muitos desses de 5 a 11 anos podem ter irmãos mais novos, podem ter avós com quem eles convivem. Então, a gente tem que pensar não só na proteção deles próprios, como também no seu papel de transmissor no combate à situação pandêmica no país. Então, sem dúvida, que nós estamos preocupados com essa lentidão, com essa questão de fazer pesquisa, de ter essa discussão toda por parte do governo federal para o início da vacinação infantil. Sociedade Brasileira de Pediatria, a Anvisa, a Sociedade Brasileira de Imunizações, já faz um bom tempo que se posicionaram sobre a importância de prevenir a Covid nas crianças, mostrando também as taxas de mortalidade, de complicações da Covid longa e de outras complicações que a Covid pode ter na população infantil. E estão totalmente favoráveis a vacinar, o início rápido da vacinação em crianças. Logicamente que o início das aulas com a população infantil não vacinada vai resultar em aumento do número de casos. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Até a próxima.